Quinta-feira é meu aniversário. Dia 18. Dia 18, meu aniversário agora. Fazer 20 anos. Completar 2 décadas de existência. Então, nosso objetivo hoje, quarta-feira, é falar do Teorema de Rod. A gente quer dar conta do Teorema de Rod. Só lembrando um pouco onde a gente está, né? A gente tem uma K-forma ômega. K-forma pode ser na variedade M. Tem uma alfa também, né? Que é uma K-forma. Mesma coisa. Vou colocar assim, alfa e ômega são K-formas em M. E aí a gente quer olhar para a equação Laplaciano de ômega igual a alfa. A gente quer olhar para esse problema aqui. Aqui o Laplaciano é o Laplaciano de Rod, também é conhecido como Laplaciano de... ou melhor, operador de Laplace-Beltrame, que é o d delta mais o delta d. O d é a derivada exterior e o delta é o adjunto, né? O adjunto formal da derivada exterior. A gente depois vai mostrar que isso de fato é o adjunto, né? No produto interno L2, né? Então a gente tem no espaço das K-formas, vou denotar assim, né? Alfa e ômega, então em ômega K M. Essa aqui é a notação que usa para as K-formas suaves em M. Então a gente pode definir o produto interno de duas formas, né? O produto L2 é a generalização do produto Fourier normal, né? Que a gente conhece, que é simplesmente a integral sobre M de ômega exterior à estrela de eta, né? Então esse cara daqui, ele é antissimétrico, né? Com essa estrela daqui corrige o problema, isso aqui realmente é um produto interno. A gente vai verificar isso com mais calma depois. Então, a ideia é olhar para essa equação aqui e ver sobre quais condições isso daqui tem, de fato, solução, condições necessárias e suficientes, né, para isso aqui ter solução. E isso leva a gente, como a gente já viu com o Felipe antes, a pensar na decomposição, né, que a gente pode escrever uma forma ômega como a derivada exterior de alguém, mais o delta de alguém, mais uma forma harmônica aqui, né? Isso daqui é chave para a gente entender essa equação aqui. Em que sentido, né? O teorema da decomposição de Rod, ele diz para a gente que, sob condições adequadas para M, a gente consegue decompor esse espaço aqui, um ômega K M. Isso aqui vai ser Laplaciano de ômega km, soma direta com espaço das formas harmônicas. Aqui HKM, deixa eu só botar aqui também, HKM, isso aqui é o conjunto das ômega K-formas, tais que o Laplaciano de Rod é zero. Então, é o espaço das formas harmônicas, tá? Então, o teorema dá pra gente... Isso daqui é, grosso modo, o enunciado do teorema, tá? Agora, se a gente se vale... Exatamente isso. É o teorema do núcleo da imagem. Na realidade, o HKM, a gente mostra, na realidade, a parte 1 do teorema da decomposição de Rod, se você quiser, é mostrar que esse espaço aqui é um espaço de dimensão finita. Então, se isso aqui é um espaço de dimensão finita, então significa que ômega km, isso aqui é um subespaço, né? Então a gente pode escrever isso aqui como HKM, soma direta, HKM perp. É o truque de Fourier, né? Você pega uma ômega, escreve como beta mais somatório J igual a 1 até N, aqui N é a dimensão. Pega uma base aqui, chama H1, HN são as bases desse cara aqui, isso é a base desse espaço. Então, pega ômega HJ, HJ, pronto. Tá aqui essa decomposição, tá? Aqui, então, é dimensão finita, bonitinho.
Então repara que para mostrar esse teorema daqui, o que eu preciso fazer é mostrar que HKM perp é igual a Laplaciano de ômega km. Se eu fizer isso, eu não só ganho essa decomposição, como essa decomposição é ortogonal. Esses dois subespaços aqui são subespaços ortogonais de ômega km com respeito a esse produto interno aqui. Tá? Então, teorema de Rod está por aí. Isso também ajuda a gente a entender por que isso daqui se conecta com essa equação, né? Porque, bom, então eu quero mostrar... Deixa eu tirar isso aqui do meio. O que eu quero mostrar, no fundo, é mostrar que HKM perp é igual a Laplaciano de ômega km. A gente vai mostrar as duas inclusões aqui. Isso daqui significa que a equação Laplaciano de ômega igual a alfa só tem solução se a alfa for perpendicular, for ortogonal ao espaço das formas harmônicas, né? Por quê? Pega um cara aqui. Então você tem um ômega em ômega km e ele é... Bom, Laplaciano de ômega é alfa. Então significa que alfa está em HKM perp. Então, alfa é ortogonal, né? E a volta também. Então, isso daqui significa que a equação Laplaciano de ômega igual a alfa tem solução se e somente se a alfa pertencer a HKM perp. Tá? Então, isso daqui... Bom, a gente pode entender isso aqui como o resultado. Na realidade, se você quiser, o teorema da decomposição de Rod é uma coisa mais geral. É essa... Bom, um sentido, né? É a decomposição de Rod que a gente conhece, né? D de alguém mais o delta de alguém mais uma harmônica, né? De fato, isso aqui, como o Laplaciano é D delta mais delta D, a gente pode escrever isso como D. Bom, o D delta, então o delta pega uma K-1 forma, né? Então isso aqui é D de ômega K-1M, soma direta com delta. Aqui D pega uma K forma e transforma numa K mais 1 forma. Então, K mais 1M, soma direta, HKM. Tá? É decomposição. Qualquer forma, suave, é o D de alguém, mais o delta de alguém, mais uma harmônica. Tá? Lembra o Helmholtz? É exatamente isso. Mas essa K-1 Uhum. é um delta. Né? Uhum. Exato, é o delta de alguém. E a outra K-1 forma é um D. É um D de alguém. Isso daqui é o ômega K-1, mas exatamente, isso aqui é o delta de alguém. Né? Aqui. E ali é o D de alguém. K mais 1 forma. Tá? Então tá bom. Esse é o resultado que a gente quer mostrar. É essa decomposição aqui. E para isso a gente vai mostrar essa igualdade aqui. Então, para fazer isso, a gente vai precisar... Bom, a gente quer entender essa equação aqui. Laplaciano de ômega igual a alfa. E para poder fazer isso, bom, pelo caminho Warner, que é o caminho que a gente está fazendo aqui, pelo menos por hora, a gente vai precisar desenvolver um conceito de solução fraca para essa equação aqui. Tá? Então, moralmente, a gente quer desenvolver um conceito de solução mais abrangente para essa equação aqui. A gente não precisa entender, bom, no princípio a gente não precisa entender nada do que é solução fraca, EDP, espaços estranhos, para poder entender o que é uma solução fraca. A gente pode entender isso, bom, heuristicamente, mas é bom a gente ter noção de em quais espaços a gente está trabalhando, aonde a gente está fazendo essas coisas, e também isso ajuda a entender a potência do resultado que vai permitir que a gente resolva isso aqui, né? Que na realidade o que a gente vai fazer é desenvolver um conceito de solução fraca, uma solução mais, num sentido mais amplo, dessa equação aqui,
E aí tem um resultado que é muito forte, que diz que, bom, que na realidade transforma essa solução, num sentido mais abrangente dessa equação aqui, numa solução, de fato, clássica, regular, desse problema daqui. Tá? Então, essa volta é o passo-chave, é o passo, digamos assim, é o teorema crucial, e é por causa disso que o Warner tem que descer nos Sobolevs e fazer toda aquela construção, e os resultados de imersão todos de espaços de Sobolev. No fundo, é para você poder ter esse resultado, né? Você transformar uma solução num sentido muito mais abrangente numa solução, de fato, clássica, digamos assim. Clássica, como a gente já está habituado a entender isso aqui. Então, bom, agora eu quero abaixar um pouco a bola, sair desse contexto bem geral, e vamos entender direito o que é esse troço de solução fraca, no caso do Laplaciano de U igual a F normal, que a gente já está habituado, né? Então, a ideia agora é voltar para o problema, digamos, Laplaciano de U igual a F um certo ômega. Vou colocar um menos aqui em homenagem aos físicos. U igual a G sobre fronteira de ômega. Tá? Então, tá bom. Então, a ideia que eu tenho preparado para hoje é a gente olhar para esse problema daqui, vamos entender o que é uma solução fraca, e depois a gente tenta passar isso para o Rod, de alguma forma. Né? Então, a ideia é a seguinte, a análise que a gente fez desse problema até agora, que o Felipe fez, é o que a gente chama de análise clássica, é a teoria clássica. Né? Então, a gente entende essa equação aqui como uma equação, bom, atendida pontualmente. Né? Então, significa, essa primeira linha daqui significa que se você pegar um x em ômega, e aí você pega a U, supõe que U é... Para esse problema aqui fazer sentido, vamos... Análise clássica, né? A gente pega U em C2 de ômega. Posso botar o fecho aqui? Posso fazer assim. É C2 no interior e estende continuamente até a fronteira. Então a gente entende essa equação aqui pontualmente. Significa que se eu pegar um ponto dentro de ômega e calcular o Laplaciano de U explicitamente, pegar o div do grade, fazer as contas, então eu vou ver que dá exatamente f de x. Então isso significa que Laplaciano de U de x é igual a f de x. É como a gente já conhece, como a gente já, enfim, entende um problema de equações a derivadas parciais, né? Então a gente entende pontualmente. Só que não é assim que se faz EDP hoje em dia, né? Isso daqui é um pouco demais, né? Então a gente passa justamente para a teoria fraca de equações diferenciais parciais, e isso permite a gente invocar resultados de análise funcional para poder tirar, por exemplo, a existência dessas soluções aqui, né? Vou explicar isso com alguma calma, né? Então, isso aqui, no sentido clássico, se eu quero resolver esse problema daqui no sentido clássico, significa que eu quero buscar soluções desse problema nesse espaço aqui. C2 de ômega, interseção C0 no fecho, né? Pode ser C2 no fecho. Mas, repara, só faz sentido eu falar da solução de um problema de equações diferenciais parciais se eu te falo em qual espaço a solução mora. Então, parte fundamental de você formular o problema é você dizer em quais espaços você está buscando soluções. Se eu, por exemplo, supusesse que eu quero soluções disso aqui de classe C infinito, o problema é outro. A princípio é um outro problema que eu quero resolver. Tá? Então, o que a gente quer fazer aqui, de uma certa forma, é ampliar o escopo, ampliar, né, esses espaços aqui para espaços maiores e ver se a gente acha mais soluções. Né? Porque, percebe, essa equação aqui, ela tem solução clássica. A gente fez a partir de fórmulas de representação explícitas. Né? Então, a gente fez com a função de Green, tem uma fórmula de representação, da solução disso aqui com a função de Green, tem a fórmula de Poisson, que são fórmulas de representação.
E toda a análise que a gente fez desse problema foi com base em fórmulas de representação. Tá? E essas fórmulas, de fato, supõem que a U é C2. Então, em muitos problemas, sobretudo problemas não lineares, não é o caso aqui, mas quando a gente está querendo buscar problemas não lineares, essa análise pontual raramente dá certo. Raramente você consegue uma solução clássica de uma EDP não linear, ou até mesmo de uma EDP linear mais complicada, entendeu? Então, a gente poderia dizer, não tem solução, acabou. Mas não é assim, né? A gente quer estudar o problema que isso aqui modela fisicamente. A gente quer estudar os problemas sem poder parar e dizer, não tem solução, então pronto. Então, a gente vai justamente desenvolver um conceito de solução fraca, e isso é feito ampliando esses espaços aqui para espaços que a gente chama de espaços de diferenciabilidade fraca. Né? Então, para fazer isso, a chave para você transformar esse problema daqui em um problema no sentido das distribuições é passar para as distribuições. Então, o que a gente faz é entender essa derivada daqui, esses operadores diferenciais, como no sentido das derivadas, no sentido das distribuições. Entende? Então, fazer isso mais bonitinho aqui, né? Então, a nossa análise desse problema aqui até agora foi clássica. Então, se a gente está interessado em ampliar esse espaço daqui no qual a gente busca soluções, a gente vai justamente achar um conceito mais fraco para essa... entender essa equação aqui num sentido mais abrangente, mais fraco. E que quando a U é C2, bonitinho, esses conceitos coincidem, tá certo? Se a U for uma solução no sentido mais abrangente e for regular, for C2, então volta para ser uma solução clássica normal. Então, pensar assim, né? Nas distribuições. Então, se eu tenho uma F, pego uma F em L1 lock, né? L1 lock, a F está em L1 lock se a F vezes a característica de qualquer bola, qualquer compacto é L1, essencialmente. Né? Então ela é integrável localmente sobre bolas, sobre compactos. A gente sabe, né, da teoria da medida que esses espaços aqui, que a F na realidade é uma classe de equivalência de funções. Se você quiser ser muito chato, é uma classe de equivalência de funções que diferem a menos de um conjunto de medida nula. Né? Então isso significa, em particular, como um ponto de medida nula, significa que se F é em L1 lock, eu não consigo dizer para você quanto ela vale em um ponto. Não faz sentido essa afirmação. Um ponto é um conjunto de medida nula. Então se a F é essa classe de equivalência de funções que diferem a menos de um conjunto de medida nula, eu não posso dizer quanto a F vale em um ponto. Ou até mesmo na fronteira de um aberto regular, de fronteira C1, aí vai ter medida nula, bonitinho. Como é que eu vou dizer que U é igual a G sobre o bordo de ômega? Isso não faz muito sentido. Então, quando a gente passa para funções L1, L2, LP, a gente está trabalhando com funções que estão definidas a menos de um conjunto de medida nula. Né? Então, isso daqui sugere, né, a teoria das distribuições de Schwartz, né, de Schwartz e de Sobolev. Isso aqui dá uma ruptura epistemológica, né? Do conceito de função. Então o que a gente faz aqui agora é mudar a forma como a gente pensa uma função. Porque a coisa mais essencial que a gente sabe desde o colégio de uma função é que, eu tenho uma regra que associa elementos de um conjunto A até um conjunto B, e aí o F de 2 vale 3, sei lá, e a gente consegue fazer essas contas, né, pontualmente. Aqui não. Então, aqui isso traz uma ruptura da forma como a gente pensa uma função. Então, a gente não está mais interessado em saber quanto a função vale num ponto, mas sim o valor médio dela perto de cada ponto. É isso que a gente quer fazer, né? Então, repara, o valor médio é integral, essencialmente. É a esperança, né? É como na probabilidade, né? Então, é quase que isso. A gente não está mais interessado em olhar quanto ela vale num ponto, mas sim no valor médio dela, né, em torno de cada ponto. Então isso significa pensar F
como a aplicação que pega uma φ e leva na integral de f(φ) dx, né? Aqui, as φ são sem finito, suporte compacto. A φ aqui a gente entende é uma densidade de probabilidade, tá? É essencialmente isso. E aí quando eu faço f vezes φ, isso aqui é o valor esperado de f, tá? Então, é justamente isso. Eu estou pensando a f como uma aplicação que pega qualquer densidade de probabilidade, qualquer peso possível, sem finito suporte compacto, e te transforma no valor esperado com relação a esse peso aqui. Tá bom? Então, isso aqui representa uma ruptura epistemológica na forma como a gente pensa as funções. E é assim que a gente pode pensar as funções no caso de uma... Bom, no caso de uma EDP, né? Isso aqui, na realidade, esse tipo de função, esse tipo de distribuição, a distribuição é esse objeto, né? Pega a φ e transforma na integral de f(φ). Isso daqui é o que a gente chama de distribuição regular, na realidade. É a distribuição que é induzida por uma função que é L1-Log, tá? Mais geralmente, a gente diz que, bom, uma distribuição essencialmente é um funcional linear contínuo sobre o espaço das funções sem infinito suporte compacto, que é chamado, isso aqui é o espaço das funções teste, se você quiser, né? É o espaço das funções sem infinito suporte compacto, com uma topologia, que a gente não vai entrar muito em detalhe, mas que, bom, que torna aqui a convergência uniforme da função com as derivadas dela sobre os compactos, né? Essencialmente é isso aí, né? Não vou entrar muito a fundo, porque o que importa pra gente aqui são as distribuições regulares, que é esse tipo de distribuição aqui. Então, é a TF aqui, é a distribuição que a F define, que é dada por essa fórmula daqui. Tá bom? Agora, qual é a vantagem de fazer isso, né? Então, pensa assim, se a F for C1, bonitinho, o que eu vou ter, né? Se a F for C1, a gente integra por partes, como a gente já sabe fazer, né? Então, se a F for C1, a gente pode integrar por partes. Ou seja, né? A integral sobre ômega, bom, de f, aqui vou botar df dxi φ, tá? Isso daqui, repare, isso daqui a gente pode pensar no campo que é zero em todas as componentes, menos na iésima, que vale essa derivada parcial aqui. Então isso daqui é o divergente desse campo, tá certo? Então aqui, integrar por partes em dimensão mais alta é o teorema da divergência, é a mesma coisa, tá? Então isso daqui vai dar, bom, vai ter o termo de bordo, o termo sobre a fronteira de ômega, só que esse termo, ele zera porque as φ aqui, elas são sem infinito suporte compacto. Então repara, o que significa dizer que a φ é sem infinito suporte compacto? Significa dizer que ela é sem infinito, mas que no aberto ômega aqui, o suporte dela é alguma coisa que está, digamos, estritamente contida dentro de ômega, está longe da fronteira aqui. Tá? Então nessa região aqui, que eu pintei, ela é zero, tá certo? Então aqui é o suporte da φ, né? É o, digamos, é o maior compacto fora do qual a φ é zero. Tá? Então dizer que o suporte de φ é compacto, né? Tá compactamente contido dentro de ômega, quer dizer que ele tá contido, que ele é um compacto dentro de ômega. Então, se ele é um compacto que está dentro de ômega, ele está longe da fronteira. Tá certo? Então significa dizer que a φ na fronteira vale zero. Vou colocar aqui. Na fronteira, tá? Então não tem termo de bordo aqui, né? Então o que sobra? Sobra o VDU, né? A integral sobre ômega de f dφ
dx e dx. Isso aqui é a fórmula de integração por partes em Rn, se você quiser, tá? Então, se f for C1, eu consigo integrar por partes desse jeito aqui. Integrar por partes como a gente conhece. Agora, repara, vamos entender essa equação aqui à luz do conceito de distribuição. Desse lado aqui, direito, eu não estou trabalhando com nenhuma derivada de f. O que a integração por partes faz é isso, né? Ela pega a derivada que está em um termo e joga para o outro. Só isso que ela faz, né? Então a derivada aqui está incidindo sobre f, aqui do outro lado ela vai incidir sobre φ a menos um sinal. Então se f for L1 loc, isso aqui não tem muito significado, né? Esse termo daqui não tem muito significado. Esse daqui, se f for L1 loc, tem significado ainda. Quer dizer, for L2, né? Mas L1 loc faz sentido, né? Que aqui as φ são regulares. Então, esse lado daqui faz sentido e esse daqui não faz. Então, repara, a gente pode definir, no caso que a f é L1 loc, a gente pode definir o conceito de derivada dela, no sentido das distribuições, como sendo isso aqui. Mais claramente, né? Isso daqui é a distribuição gerada por derrom f e derrom xi. Tá? Troca aqui f por derrom f e derrom xi. Então essa é a distribuição que a derivada definiria. Então agora você faz o seguinte, no caso em que a f é L1, você define essa distribuição como sendo essa aqui. Então a fórmula de integração por partes ela serve como inspiração para definir o conceito de derivada no sentido das distribuições, né? Então, dizemos que, colocar assim, G é igual a derrom f, derrom xi, no sentido das distribuições, se a integral sobre ômega aqui de g φ dx é igual a menos a integral sobre ômega de f dφ dxi. Tá bom? Então essa fórmula daqui serviu como inspiração para a gente definir o que é uma derivada no sentido das distribuições. Isso daqui isso aqui é a TG. Esse lado daqui é, digamos assim, é a aplicação que pega φ e leva em gφ. Tá? Então, no fundo, se você quiser escrever isso aqui na linguagem dessas TF, essa equação aqui vira... Você define a TG no φ, num valor φ, como sendo menos... Aqui não é TG, né? Aqui... Pode ser. Escrever assim, ó. TG de φ. Isso daqui vai ser menos a T F em dφ dxi. Tá? Tá, mas por que eu estou fazendo isso, né? Qual é o ganho de eu fazer isso aqui? Então repara, olha só, as φ são sem infinito suporte compacto. Em particular, eu posso repetir esse processo daqui quantas vezes eu quiser. Toda vez que eu integro por partes, eu estou pegando uma derivada que incidiria sobre f e estou jogando sobre φ. Então significa que eu posso fazer isso aqui infinitas vezes. As φ são suaves. Então, nesse conceito de derivada daqui, toda função que é L1 loc automaticamente vira sem infinito. Sem infinito no sentido das distribuições, né?
toda função localmente integrável é infinitamente diferenciável no sentido das distribuições. Porque as φ são sem infinito suporte compacto e a φ... Essa distribuição aqui tá bem definida, né? Então, se a gente pensar as derivadas que estão no EDP nesse sentido daqui, no sentido das distribuições, vai dar o que a gente quer. É justamente... Bom, vai dar um enfraquecimento, né, do sentido de solução. Então, a gente, a partir de agora, entende todos os operadores de diferenciação como esses operadores integrais aqui. Então, ironicamente, a derivada agora vira um operador integral. Tá? Então, isso é uma coisa muito interessante. Tá? Então, vamos olhar para o caso que a gente conhece. Tá? Vamos olhar para o Laplaciano de U igual a F em ômega. Como é que eu entendo esse problema daqui? Como é que eu interpreto essa derivada, esse Laplaciano daqui, no sentido das distribuições, né? Então, repara, o que eu preciso fazer é entender esses dois lados aqui dessa equação como uma distribuição. Então, atuando sobre funções teste, funções sem infinito suporte compacto. Então, o que você faz é multiplica os dois lados aqui. Vou fazer assim. Multiplica os dois lados dessa equação aqui por uma função teste. E integra. Tá? Essa daqui é a distribuição definida por F. Essa daqui é a distribuição definida por menos Laplaciano de U. E agora aqui, você transfere uma das derivadas aqui para φ. Integra por partes. Tá? Então, se você integrar por partes aqui, vai ficar integral sobre ômega, gradiente de U, escalar gradiente φ, né? Isso aqui é o div do grade. Então, passa uma derivada aqui para φ. Vai ficar gradiente de φ, escalar gradiente de U, mais o termo de bordo, que é φ vezes o gradiente de U escalar n, na direção normal. É a derivada normal. Só que, de novo, a φ é sem infinito suporte compacto, esse termo de bordo não existe, tá? É zero. Então eu fico só com isso daqui, igual integral de f(φ) dx. Para toda φ sem infinito suporte compacto. Se a U for uma solução, se a U for C2, né, em ômega, e se satisfizer, se for a solução disso aqui, de Laplaciano de U igual a F, então essa fórmula é verdade. Porque eu posso integrar por partes como eu fiz bonitinho. Mas essa equação integral, ela faz sentido mesmo se a U não for C2. A U não precisa ser C2 para você fazer isso aqui, para dar certo, para isso aqui ter um sentido, né? Aqui, no caso, você precisa que o gradiente de U exista. E esse gradiente de U no sentido das distribuições. Então, para essa equação aqui fazer sentido, bom, digamos, para f em L2 aqui, você precisa que a U seja L2 e que a derivada dela no sentido das distribuições seja L2 também. O gradiente dela seja L2. Então, repare, isso daqui é estritamente mais fraco do que isso. Mas, se a U for C2 e satisfizer isso aqui, então eu posso integrar por partes de novo, voltar isso aqui para cima, e aí, como é tudo regular, eu tenho Laplaciano de U, eu posso, bom, isso aqui significa, né, que integral de menos Laplaciano de U menos F, φ é igual a zero. Se a U for contínua e se a F for contínua, isso daqui implica que Laplaciano de U igual a F pontualmente. Tá? Porque as φ são sem infinito suporte compacto. Isso é um resultado
famoso, né? Se a integral, bom, digamos, se a distribuição que uma função L1loc define é zero para toda φ sem infinito de suporte compacto, então quer dizer que essa função é zero QTP. Isso é conhecido como lema de Dubois-Reymond. É um lema famosíssimo. E como, bom, QTP, aqui no caso é contínuo, então é em todo ponto mesmo, tá? Se fosse L1loc, a função aqui, seria QTP. Agora, esse troço está meio seco. Eu queria mostrar isso com um exemplo concreto. Então, meio que no espírito daquela brincadeira que o Felipe contou na aula passada, que o Rossi disse, né, que o Bresis e o Lerré era o cara do Collège de France, né, que fazia os seminários e tal. E aí, aparentemente, o Bresis estava lá dando um seminário e ele arranjou uma equação... Poder mostrar lá um contra-exemplo, achou uma equação que a solução, bom, mostrava alguma coisa lá. E aí o Lerré, chato, né, velho ranzinza que o Felipe disse, perguntou, pô, mas essa equação aí que você escreveu, qual o sentido disso, fisicamente? Aí o Bresis, piadista, disse, isso aí você paga um físico, ele arranja uma interpretação para você. Então, eu paguei um físico para achar uma interpretação para mim. E ele é meu amigo ainda, eu falei para ele que eu sou baterista, então ele falou para mim que essa equação aqui modela as vibrações de uma membrana elástica, né? Então você pode pensar assim, né? Pega um disco aqui, esse aqui vai ser um ômega, tá? Então o ômega é um disco. Pensa isso aqui, tem um tambor de uma bateria, tem a caixa aqui, né? Então eu tenho um tambor, e aí você tem a pele do tambor, né? Tem a caixa de madeira, e a pele dele, supõe que é uma membrana elástica bem fina, tá certo? Com todas as idealizações plausíveis aí. E você, quando você dá uma baquetada no tambor, o que você está fazendo é está aplicando uma força no tambor, mas a pele ela está presa sobre o aro, tá certo? A pele ela está presa, está colada no tambor, né? Então, quando você dá uma pancada, a pele vai abaixar um pouco. Ela dá uma abaixada e são justamente as vibrações que essa sua força causa que faz o som da bateria, né? Então você dá uma pancada, essa pancada se transforma em frequência, né? E isso gera o som, tá certo? Então é interessante, né, que essa equação aqui, bom, como você pensa aqui, a U é U de x, eu vou pensar que é o deslocamento vertical. O deslocamento vertical no ponto x, tá certo? Então, eu pego um ponto da membrana e eu vejo naquele ponto o quanto ela se deslocou sobre a ação da minha baquetada, tá? Então, a U é isso aqui. E o que o meu físico arranjou para mim é que, em condições de equilíbrio, a U satisfaz essa equação aqui, menos Laplaciano de U igual a F. Tá? E com a condição de contorno, né? Então isso aqui é em ômega. E a condição de contorno é zero, né? Porque a pele está presa no tambor, né? Então significa que não tem deslocamento vertical na fronteira. Em particular, o deslocamento vertical é sempre zero, a partir da posição de equilíbrio, que é o plano de onde tem a pele. Tá bom? Então a nossa análise clássica sobre esse problema aqui, que a gente já fez, significa que a U, que a gente está buscando soluções aqui, de novo, C2 bonitinhas, né? Só que o que é muito mais importante para U do que essa equação aqui é uma propriedade física interessante de minimização de energia. Então, a propriedade mais interessante para um físico aqui não é que U satisfaz essa equação, mas sim que U minimiza um certo funcional de energia, minimiza a energia potencial da membrana. Tá certo?
A energia potencial da membrana é isso aqui, né? É 1/2 da integral do gradiente menos a integral F. Isso daqui é a expressão para energia potencial associada à função U. Então, o que é muito mais importante para um físico, chama isso aqui de J ômega de U. Então, o que é muito mais importante para um físico do que isso daqui, o que é muito mais importante para um físico, a propriedade de que se a U for solução dessa equação aqui, se a U for, digamos, um deslocamento aqui, de fato, bonitinho, então a U minimiza esse funcional aqui, né? Significa dizer que a J ômega de U é o mínimo da J ômega de V sobre algum espaço daqui que a gente não vai falar nada por enquanto, tá? Mas é justamente a questão mais fundamental. Então repara, isso daqui você pode tirar, e a gente vai fazer esse resultado hoje, a gente vai mostrar que isso daqui implica isso. Vale no caso C2, aqui esse espaço, bom, esse mínimo aqui, é para ver em algum espaço E de ômega. Então, repara, pode ser C2 aqui. Você pode tomar esse espaço E de ômega como sendo as funções C2, de classe C2 no fecho, que valem 0 no bordo. E esse resultado vale bonitinho. Mas, o que a gente quer fazer é estabelecer uma ponte entre esses dois problemas. Entre o problema de resolver uma equação diferencial parcial e o problema de minimizar um certo funcional. No caso aqui, esse funcional representa a energia explícita do sistema, tá? Isso daqui realmente é a energia potencial elástica do sistema. Se você pega, faz a análise dimensional aqui, você vai ver que isso aqui tem dimensão de energia. Aliás, no caso eletrostático também, se isso daqui fosse um potencial elétrico, o gradiente seria o campo elétrico, que elevado ao quadrado e multiplicado pelo elemento de volume daria Joule, daria dimensão de energia. Então tá bom, essa ideia de você estabelecer, você conectar um problema de resolver uma EDP e minimizar um funcional, é uma das ideias mais ricas da teoria moderna de EDP. Tá? E no caso aqui ela vem da física. Eu acho que a primeira pessoa que estabeleceu essa ponte foi o Euler, mas aí no caso ele estava olhando o problema contrário, né? Ele tinha um funcional para minimizar, que era o funcional de ação, e aí ele via que se uma função minimizava esse funcional, então ela satisfazia uma equação diferencial, que é a equação de Euler-Lagrange do sistema. Né? Aqui o que a gente está fazendo é o processo inverso. A gente está vendo que se a U satisfaz essa EDP, então minimiza o funcional de energia. Só que para um físico, minimizar o funcional de energia é muito mais importante, é muito mais rico do que ser solução dessa equação aqui pontual, né? Repara, isso daqui não... Você não precisa de tanto, tipo, calcular o Laplaciano de U em cada ponto. Então, de uma certa forma, você quer... Ah, e repara, para você escrever isso daqui, no sentido normal, a U tem que ser C2. Estou tirando o Laplaciano dela aqui. Para escrever isso daqui, não precisa ser C2. Eu preciso que o gradiente de U, digamos, eu preciso que a U seja L2 para esse produto daqui fazer sentido, eu quero U em L2. Supõe F em L2 também. Então eu preciso de U em L2 e eu preciso que o gradiente de U, que a derivada dele esteja em L2 também. Derivada, de novo, a gente pode tomar no sentido das distribuições aqui. Então, o resultado fundamental é mostrar que se a F... Ah, e tem outro detalhe aqui. Aqui a gente supõe que, bom, nas aplicações físicas pode nem fazer sentido a F contínua. Você pode dar um dado inicial descontínuo, com um bando de problemas, e você quer fazer isso aqui ter sentido. Então, o jeito de fazer isso é passar para as distribuições de novo, é entender isso aqui no sentido das distribuições. Então agora a gente vai mostrar esse resultado resultado fundamental, né?
Aliás, deixa eu deixar bem claro aqui sobre os espaços que a gente está trabalhando. Repara que eu estou falando o tempo todo de funções U em L2 com gradiente em L2. Ou seja, eu estou... E aqui no caso também, né? Eu estou lidando com uma U. Cadê? Aqui. Uma U que está em L2, para isso daqui fazer sentido, né? E com um gradiente dela também em L2, para você poder integrar, bom, quadrado, né? Então, eu estou falando o tempo inteiro de funções que estão em LP, cujas derivadas, no sentido das distribuições, até uma determinada ordem, também estão em LP. Então, isso é um espaço de Sobolev, é um espaço de diferenciabilidade fraca que eu estava falando. É o espaço das funções em LP, cujas derivadas, até uma certa ordem, também estão em LP. E é esse espaço que é esse espaço daqui, que a gente vai tomar. E quando eu falei que a gente queria aumentar o escopo, né, do espaço em que eu estava buscando soluções de uma EDP, aqui, teoria clássica, estou buscando soluções em C2, teoria fraca, estou buscando soluções em espaços de Sobolev, espaços de diferenciabilidade fraca. Então a gente conseguiu... bom, aqui eu estou fazendo com poucos detalhes, tá? Não quero descer muito a fundo, mas é bom a gente ter uma ideia do que são esses espaços pra gente, enfim, se a gente fizer os detalhes do teorema lá de regularidade, a gente saber onde a gente está pisando, tá? Então agora, definição, né? Se eu tenho ômega aqui, contido em Rn, supor aberto, só aberto, pronto. Então definimos o espaço, esse W daqui, Kp, ômega. Esse W daqui, ele vem de weak, fraco, tá certo? É o espaço de funções de diferenciabilidade fraca. Então isso daqui é o espaço das minhas U em LP, tais que a derivada de U está em LP até uma certa ordem, né? As derivadas de até a ordem K estão em LP também. Tá? Isso daqui é aquela notação de multi-índice, tranquilo? É aquela... Alfa aqui é uma N-upla, alfa 1, alfa N, de números inteiros, e aí D alfa U aqui é D módulo alfa. Módulo alfa é a soma, né? É alfa 1 mais alfa N. De U sobre dx1 alfa 1, dxn alfa N. Tá? É uma forma compacta de escrever derivadas parciais, tá? Então, esses são os espaços aqui, né? Isso aqui é um espaço de Sobolev. E tem uma norma nesse espaço, né? Que a gente, não sei se a gente vai chegar a usar ela, mas eu coloco aqui. A norma de uma função, espaço Sobolev, a gente define como sendo a soma das normas LP. Basicamente é isso, é a soma das normas LP das funções, né? Então, a soma para todos os multi-índices de ordem menor ou igual a K, a norma LP das derivadas. Então, derivada de U elevado a P dx 1 sobre P. Tarefa é mostrar que isso aqui de fato é uma norma e que esse espaço daqui com relação a essa norma é completo. Um espaço de Banach. É mesmo, é um espaço de Banach. Então, observação aqui é que no caso P igual a 2, quando eu tomo esse P aqui como sendo 2, esses espaços aqui, na realidade, viram espaços de Hilbert. Porque essa norma daqui vem de um produto interno, que é o produto interno, digamos, produto interno de LK2, de WK2, né? Melhor. Quando P igual a 2, eu chamo esses espaços daqui, K2 de ômega, tem uma notação especial para eles, que esses HKs aqui. Esse H é de Hilbert, tá? Então, isso aqui é um espaço de Hilbert, né? Quando P igual a 2, assim como L2 é um espaço de Hilbert, né? Então, quando eu coloco P igual a 2 aqui, esse espaço também é um espaço de Hilbert, tá? Então, qual é o espaço que a gente estava trabalhando? A gente tinha uma função que estava em L2,
com a derivada dela, o gradiente dela, em L2 também. Então, no caso, é o K igual a 1 aqui, né? É a derivada até uma ordem em L2, tá? Com a norma que é a soma das normas, aqui vai ficar, né? Se você fizer essa conta daqui, no caso P igual a 2 e K igual a 1, isso aqui vai dar simplesmente a integral de módulo de U quadrado, que é a norma L2 ao quadrado, mais a integral do módulo do gradiente ao quadrado. É a soma das normas LP, raiz disso, tá? Então, tá bom. E as condições de bordo, né? Lembra que eu disse que se eu tenho um domínio aqui, ômega, eu tenho aqui a fronteira de ômega. Se eu pego uma U num espaço desse aqui, isso aqui é um subespaço dos LPs, dizer que U vale alguma coisa no bordo pode não fazer sentido. Então, esses espaços aqui, na realidade, eles também ajudam a gente a entender isso, porque, repara, as funções são muito irregulares, tá? Não faz sentido dizer quanto vale num ponto, etc. Então, você precisa de uma coisa chamada teorema de traço. Você precisa de um teorema, olha que maluquice, você precisa de um teorema para dar sentido à afirmação, digamos, que U na fronteira vale uma certa G, ou 0. Você precisa de um teorema que dá significado para essa afirmação aqui. Na realidade, se você quiser ser chato, o que esse teorema te dá é um operador gama 0, aqui no caso H1, tá? Um operador de H1 em L2 da fronteira que estende a restrição de U no bordo no sentido clássico, né? Então significa que gama 0 U é igual a U restrito ao bordo de ômega para toda U em H1 interseção C1. Ou seja, o que o teorema me dá é a existência desse operador linear limitado que estende a restrição de U no bordo no sentido clássico. Ou seja, se eu pegar uma função aqui que é regular e pegar o gama 0 dela, é a restrição de U no bordo, no sentido clássico. Tá? E aí a gente pode definir outro espaço daqui, que é o H01, que é o espaço das U em H1, tais que gama 0U é 0. Ou seja, tais que U vale 0 no bordo em algum sentido. Tá? Eu não vou entrar muito no mérito, porque essa é uma coisa complicada. Mas a moral da história é que a gente tem uma noção de U vale 0 no bordo. Tá? Essa é a ideia-chave aqui. Então, definição. U em H01 ômega é dita uma solução fraca de menos laplaciano de U igual a F em ômega, U igual a 0 sobre o bordo de ômega, se integral grade U escalar grade V dx for igual a integral FV dx para toda V. A gente estava fazendo com C infinito suporte compacto, né? Então, para toda função teste possível. Só que uma coisa que é muito interessante é que eu posso colocar aqui H01 ômega também. Eu posso colocar esse espaço maior. Por quê?
porque você mostra, então isso é uma coisa que eu também não vou fazer, mas é simples de fazer, é mostrar que o espaço das funções sem finito suporte compacto é denso nesse espaço assim. Assim como é denso em LP, sem finito suporte compacto é denso em LP. Então, Tem um H0 no mundo, você pode definir para todo homem, qualquer homem. como o fecho do... Exato. E aí, esse traço depende um pouco do que é o bordo de homem. Uhum. A igualdade. Uhum. Isso é possível, é outro caminho. Eu podia definir, ao invés de definir esse H01 aqui a partir do traço, eu posso definir isso daqui. Deixa eu botar isso aqui. Eu posso definir H01 também como sendo o fecho, funções sem finito suporte compacto. Esse fecho daqui é tomado com relação à norma do H1. É a norma do gradiente aqui. Tá? A diferença é que quando você não fez nenhuma hipótese sobre o bordo, Uhum. o traço Pode ser uma coisa... duvidosa. Realmente. Bom, talvez tenha sido... É porque eu queria só comentar, tipo, que tem essa questão do traço. Você precisa de um teorema que te dá sentido à afirmação U vale zero no bordo. Só por causa da condição de contorno mesmo, tá? Mas talvez para definir o conceito de solução fraca, e você colocar esse H01 aqui, estender sem infinito suporte compacto para H01 aqui por densidade, talvez tenha sido melhor realmente definir desse jeito aqui. Como fez. Que aí já sai imediatamente, tá certo? Dizer que V está em H01 ômega é dizer que existe uma sequência de funções sem finito suporte compacto que converge para V nessa norma aqui. Tá? De novo, por que eu posso estender isso aqui por densidade? Porque além de ser denso, além de ser infinito suporte compacto, ser denso nisso aqui, esses funcionais aqui, eles são contínuos na norma. Na norma L1, né? Tá certo? Isso daqui é o produto interno de L2. Ou melhor, isso daqui é o produto interno de L2, isso aqui, se você quiser, também é o produto interno em L2,3, ou L2N, né? Pensando nos campos aqui. Então isso aqui são contínuos, então você pode passar o limite para dentro do operador. Então você pode estender essa igualdade daqui, de ser infinito suporte compacto, para H01. Então, moral da história é que a gente tem essa noção de solução aqui para esse problema. Tá? Tá ótimo. Agora, é o que eu queria mostrar. Teorema. Seja U em H01 ômega são equivalentes então, A, U, solução fraca. Vou chamar isso aqui de estrela, tá? Asterisco. E B. Peraí, deixa eu... esqueci do principal, né? Defina J ômega de H01 em R por J ômega de V é 1/2 tá? Esse é o funcional de energia. Então o teorema é que a U é a solução fraca do problema estrela, se e somente se a U minimiza esse funcional aqui. Então agora sim, são equivalentes.
A. U é solução fraca de estrela. E B, J ômega de U é o mínimo de V. Esse teorema, ele diz duas coisas na realidade, né? Primeira coisa é dizer que esse problema daqui tem uma formulação variacional. Então eu posso interpretar, eu posso conectar esse problema daqui com um problema de minimizar um funcional, que é aquilo que eu falei, que é uma das ideias mais ricas, na realidade, em ADP até hoje. Isso te dá uma forma interessante de resolver o problema menos laplaciano de U igual a F, só que a dificuldade essencial é você mostrar, na realidade, que esse mínimo daqui, desse funcional, que ele é atingido mesmo. Tá? E para você poder fazer isso, você precisa de critérios de compacidade, essencialmente, né? Dentro desses espaços aqui, você precisa de uma noção, uma topologia suficientemente rica e de resultados de compacidade para garantir que esse mínimo daqui é, de fato, atendido. Tá? Essa é a maior dificuldade na formulação variacional de um problema de EDP. É mostrar que o mínimo é atingido e também, claro, outra dificuldade, na verdade, anterior a essa, é você definir qual é o espaço sobre o qual você está minimizando as funções, tá? O funcional. Tá bom, mas aqui eu estou lidando só com a equivalência entre as duas formas. Então, esse resultado te dá a formulação variacional desse problema e te diz também que você conseguiu construir um conceito de solução fraca, você conseguiu construir, dar significado a solução desse problema daqui a partir disso daqui, entende? Então, aquela coisa que eu falei no caso da mecânica, que você queria conectar os dois problemas, você conseguiu transformar o problema laplaciano de U igual a F, que antes dependia de U ser C2, você conseguiu abaixar o conceito conseguiu aumentar, expandir o conceito de solução da sua equação, e esse conceito novo é equivalente àquilo que era mais importante do ponto de vista físico, que era minimizar a energia. Tá? Que é isso aqui. Então esse resultado te dá essa equivalência. Observação que eu falei. Aqui poderia ser C2, com a mesma demonstração que eu vou fazer agora. Mesma demonstração. Poderia ser C2, aqui seria, não seria H01, mas seria o análogo de H01 no caso regular, que seria o espaço das funções, digamos assim. C2 que valem 0 no bordo. Então eu posso trocar H01 aqui por C2, e aqui eu troco H01 pelo espaço das funções C2 que valem 0 no bordo de ômega. Tá? E o resultado valeria igualzinho. Só que quando eu faço isso, quando eu coloco C2, eu perco isso de vista que eu disse, né? Porque aí, se eu estou trabalhando C2, eu estou exigindo mais do que eu precisaria para fazer essa expressão fazer sentido. Então, se C2 é demais aqui, eu não preciso ser C2, eu preciso que seja H1. Tá? Preciso que U seja em L2, melhor, V seja em L2, e que o gradiente esteja em L2 também. Tá? Então, vamos lá, vamos demonstrar esse resultado. A demonstração é muito fácil, é igualzinho no caso C2. Vamos lá, vamos fazer ela. Demonstração. Mostrar A implica B primeiro. A implica B. Então eu quero mostrar que se U é solução fraca, então U minimiza o funcional. Então seja U solução fraca.
Eu apaguei asterisco, né? Asterisco era o problema. Pega uma V em H01 qualquer, seja solução fraca de estrela e V H01 qualquer. A minha tarefa é mostrar que J ômega de U é menor ou igual que J ômega de V, no caso aqui, né? Então tenho U solução fraca e V em H01 é arbitrária, qualquer. Minha tarefa é mostrar que J ômega de U é menor ou igual que J ômega de V. Se eu fizer isso, eu mostrei que é mínimo, tá? Que a V é arbitrária. Então defina. Pega a diferença, pega V menos U. W em V menos U. H01, LP, C2, é tudo espaço vetorial, a diferença também está em H01. Então, V, bom, se W é V menos U, então V é U mais W, né? Então V é U mais W. Então significa que J ômega de V, isso daqui é 1/2 da integral de gradiente de U mais gradiente de W ao quadrado dx menos integral de FU dx menos FW dx, tá? Só substituir, normal. Expande esse troço aqui, vamos lá. Vai ficar 1/2 da integral. Aqui vai ficar grade U quadrado mais 2 vezes o produto escalar desses dois, 2 vezes morre com esse 2 daqui. Então fica a integral de grade U escalar grade W mais 1/2 de grade W quadrado menos FU menos FW. Tá bom? Hipótese. U é solução fraca. Então significa que integral de gradiente de U escalar gradiente de W é igual à integral de FW. Porque isso tem que valer para qualquer função H01, em particular W também é. Então isso daqui morreu. Tá? Esse termo daqui, 1/2 de grade U quadrado menos FU, é J ômega de U. J ômega de U. E o que sobrou? Sobrou 1/2 de grade W. O integrando aqui é uma quantidade não negativa. É o módulo do gradiente, tá? Então, se eu integro isso daqui, é não negativo. Então, em particular, isso aqui é maior ou igual que J ômega de U. Acabou. Então, esse lado está feito. Vamos fazer o outro lado. Então, agora, B implica A. B implica A. Então, suponha que J ômega U seja o mínimo no H01 de J ômega V.
Beleza. Seja... Bom, toma... Faz o seguinte, ó. Tome... É melhor. Para V em H01 ômega. Introduz um parâmetro aqui, um lambda, e define essa função aqui, ó. Defina G de lambda igual a J ômega de U mais lambda V. Tá legal? G de lambda é a energia associada à função U mais lambda V. Por hipótese, a função G de lambda tem um mínimo global quando lambda é igual a zero, né? Que é o J ômega de U. Tá certo? Então agora virou cálculo 1 o problema. Vou escrever uma equação aqui para G de lambda, vou calcular, vou colocar a condição G' de zero igual a zero, e daí vai sair a equação que eu quero. Vou fazer a conta, tá? Então vamos lá. Quem que é G de lambda? Então isso daqui vai ser 1/2 da integral. Gradiente é linear, então isso aqui é grade U mais lambda grade V quadrado. Dx menos integral F U menos lambda FV. Faltou dx. Vamos tirar esse lambda daqui de dentro. Vai ficar 1/2 grade U quadrado. Mais 2 vezes o produto dos dois. Então morre o 2 aqui de baixo e o lambda cospe para fora. Então fica lambda integral grade U escalar grade V. Mais quadrado desse cara daqui. Lambda ao quadrado sobre 2, expulsou para fora, integral do grade V. Menos integral. Esse termo não é nem interessante, nem tem lambda aqui. Vai morrer na hora que eu derivar. Lambda integral de FV. Deriva. G' de lambda. Morreu. Fica grade U, grade V. Lambda, grade V quadrado. Morreu. FV. Então vai ficar grade U, grade V, mais lambda grade V quadrado, menos FV. G' de zero igual a zero. Então, esse termo daqui morre. Grade U escalar grade V, menos FV igual a zero. Acabou. V era arbitrário. Então, G' de zero igual a zero implica para toda V H01. Tá bom? Parece que eu tô no Instituto Butantan, né? Tanta cobra. Que horas são? E tá cedo ainda. Acho que dá para falar do Rod. Observações aí sobre isso. Foi uma versão feito alfos, né? Assim, sem pré-requisitos. Mas essa coisa. Vai lá, Você pô. falou do quando
passou do problema de EDP para o problema de minimização, eu nunca li isso, mas é folclore no meio de EDP. Essa ideia teria sido apresentada pelo Riemann, atribuindo ao dirista, e causou uma objeção do Weierstrass, que vai dar origem a muita coisa. Porque a ideia do cálculo das variações, você tem um problema de equação diferencial, do problema problema variacional, tem que minimizar alguma coisa, e aí você deriva igual a zero, que eu quero. Então, o que foi feito você faz as derivadas direcionais, todas têm que ser iguais a zero, então você derivou, você disse, se esse negócio minimiza, então a derivada em qualquer direção é zero, você deriva igual a zero. Então você transforma o problema variacional num problema de equação diferencial, que é o problema diferencial ordinária, que é o problema que você, teoricamente, sabe resolver. Né? E justamente essa mudança nas EDPs é você tem um problema de EDP, que é um problema que você não sabe resolver, não tem métodos gerais, e aí você transforma num problema variacional, que é o caso aqui. Que, nesse caso, é um problema de minimização. Então, o que acontece? Você diz, não, essa EDP aqui significa que eu derivei esse funcional e igualei a zero. Então, na verdade, depois, vamos dizer, aqui você tem um problema que o funcional é convexo. É uma coisa do segundo grau, equação do segundo grau. Na verdade, essa conta toda aqui... Está aqui, ó, segundo grau. Coisa do segundo grau, tá? Então, você tem um funcional convexo. Então, se você derivou e igualou a zero, você achou um ponto de mínimo. Depois, as pessoas começam a explorar os problemas em que você tem uma EDP, dá um funcional e ele pode ter pontos críticos, a derivada vai ser zero, que não são pontos de mínimo. E aí você anda com método. Quer dizer, a ideia é passar para métodos topológicos, quer dizer, isso é a origem dos métodos topológicos em EDP. Você tem a EDP, passa para o problema variacional e diz, eu estou procurando pontos críticos desse funcional. Então, eu tenho que demonstrar a existência da solução, demonstrar que esse funcional tem um ponto crítico. No caso mais simples, um ponto de mínimo. Eventualmente, você vem com métodos topológicos mais complicados para mostrar que existe o ponto crítico. Quer dizer, meio que uma inversão. No tempo do Euler, ele tinha um problema variacional complicado, ele derivava, igualava a zero e chegava numa EDO e resolvia a EDO. Agora não, você tem a equação diferencial, você procura o problema variacional que vai, vamos dizer, dar o ponto crítico que é a solução dessa equação. E aqui nesse caso, historicamente, até, sabe assim, estou vendo a folclore do meio de EDP, no livro, até está registrado, é que o Riemann apresentou essa ideia, atribuindo ao Dirichlet, mas não tinha espaço topológico, não tinha L2, não tinha integral Lebesgue e tal. Então, o Weierstrass disse, tá bom, mas quem garante que esse negócio tem um ponto de mínimo? Isso vai dar origem, quer dizer, não é por acaso que o Weierstrass vai ser o cara que vai demonstrar que a função contínua no intervalo quer dizer, o teorema de Bolzano-Weierstrass é o teorema da compacidade sequencial dos fechados limitados em Rn. Então, vamos dizer, no fundo você poderia dizer isso. Eu passei da EDP para esse funcional, essa EDP derivar esse negócio igual a zero e provar então, que a EDP tem solução significa provar que esse funcional tem um ponto crítico. Como ele é convexo, tem que ser um ponto de mínimo. E é isso. Mas isso dá, vamos dizer, abre uma linha de pesquisa. Essa parte de métodos variacionais vai entrar mais pelo século XX. Né? No final do século XIX, então, começou a questão da compacidade em espaços de funções. Então, o Arzelà-Ascoli é a primeira resposta a isso. Quando é
você tem alguma coisa para pegar uma sequência de funções e garantir que tem uma subsequência convergente. Ligado a esse... Aí no caso das contínuas, né? Justamente. Você não tinha espaço, não tinha integral Lebesgue. Quando vem a integral Lebesgue e os espaços Sobolev, você diz, pô, agora nós temos espaços completos e teorema de compacidade melhores. Mas, de certa forma, o Arzelástico ele é o pai desses teoremas de compacidade. Só queria colocar nesse contexto mais amplo antes de prosseguir. Pô, maneiro. Largar essa... Pô, maneiríssimo. Mas justamente, né, quando você vai buscar o mínimo do funcional, para você garantir que tem o mínimo, você vai precisar de um resultado de compacidade. No fundo é isso. Então você precisa, aliás, precisa de critérios de compacidade forte em LP, coisas assim. Então tem resultado de análise funcional nesse sentido, né? No caso dos LPs. E no caso do espaço Sobolev, também tem, no fundo, assim, a gente está até num contexto muito amigável aqui, porque a gente está laplaciando de U igual a F. Mas se você quiser fazer teoria fraca em equações, equações não lineares e tal, o sinal de igual aqui vai virar uma raridade, né? Tudo menor ou igual, é tudo estimativa. Majora isso aqui pelo sup, não sei o que, é limitado, aí garante, aí mostra que se converge na norma tal, se converge num espaço tal, converge na outra, usa um resultado de imersão, que H1 tem imersão compacta de H1 em L2, então consegue transformar uma convergência que está num espaço na convergência em outra. Fica fazendo esse malabarismo, estimativa em EDP é essencialmente isso. Depois disso não tem praticamente mais nenhuma ideia, né? Mas, enfim. Eu acho esse paralelo entre cálculo das variações e EDP, eu acho, maneiríssimo isso, cara. Outro dia eu peguei lá, tem um livro um livro barra pesadíssima, livro do Otahed Kavian, de cálculo das variações. Ele conta um pouco, acho que justamente dessa história do Riemann na tese de doutorado dele, isso no prefácio, é maneiríssimo. E aí ele busca, justamente, faz grau topológico, faz tudo isso, bem bacana. Hã? Era figurinha fácil, era muito amigo do Flávio. Pô, que maneiro, cara. Pô, bacana. Pô, deixa eu ver aqui. São 11h30. Não sei se vai dar tempo de demonstrar o ROD não, mas eu posso fazer coisas mais elementares antes, os pré-requisitos. Querem mudar de espaço? Vamos lá. Então agora a gente vai voltar para... Então aqui agora, vamos fazer direito, né? Done right. Ó, M, variedade. Vou supor riemanniana. Riemanniana aqui tem 2 N's, um M só. Riemanniana. Vou supor compacta. Orientável. Questão de orientação a gente nem discutiu muito. Não precisa se orientar, tira isso aqui. Fazer dimensão N. Uma variedade de dimensão N. Aqui a hipótese de compacidade é só para você garantir justamente que aqueles termos na hora das integrações por partes morrem. Você pode substituir isso aqui exigindo que as K-formas tenham suporte compacto. Aliás, a gente até perguntei para você justamente isso. O teorema de Stokes tem a hipótese da compacidade na variedade, que no nosso caso, no jeito como está no seu livrinho de introdução à álgebra, exigir que a forma tenha suporte compacto. É a mesma coisa, é só para zerar os termos de bordo, essencialmente. Alguns deles, né? Então a gente está na variedade. Então a gente tem, só relembrando a notação, ômega Kn é o espaço das K-formas suaves em M.
Então, significa dizer, né, que ômega pertence a ômega K M, se somente se. Isso aqui é uma aplicação que a cada ponto te dá uma forma linear alternada no espaço tangente, né? Então, ômega x, se somente se ômega x pertence a lambda K de TXM. Essa aqui era a notação que a gente estava usando para representar o espaço das K-formas, das formas K lineares alternadas, definidos aqui no espaço tangente a x. O que a gente tem? A gente tem a derivada exterior. Então, a derivada exterior é um operador que pega K-formas e leva em K mais 1 formas. Isso aqui é a derivada exterior. A gente tem estrela, operador estrela, que é o dual de Rod, né? Ele pega a K-forma e leva na N menos K-forma irmã dela, né? Então, por exemplo, você tem a 3 formas, você pode pensar ela como uma, ou melhor, você está em dimensão 3, você tem uma forma, você integra sobre linhas, você pode pensar ela também como uma 2 forma que você integra sobre as superfícies. É mais ou menos isso aqui. Isso aqui é o dual de Rod. Ele tem a propriedade, né? Justamente, quando você pega uma K-forma, você vai pegar a N menos K-forma irmã. Então, se você faz estrela da estrela, você espera que volte para sua forma original. Aqui, a complicação é que tem um sinal aqui, né? Tem um sinal estrela, estrela. Isso aqui é menos... Deixa eu... Tá isso. Espaço. Aqui mesmo. Estrela, estrela. É menos 1. Vai dar K, N menos K. Acho que é esse o sinal. É esse o sinal. Isso aí. A gente tem o delta. O delta pega K-formas e leva em K menos 1 formas. É o que a gente chama de coderivada. Se você quiser definir ela com alguma expressão, a expressão é essa aqui, né? Aqui é justamente com esse mesmo sinal aqui, menos 1. Alguma diferença? Aqui é Nk mais 1, mais 1. Aí você pega a estrela do D estrela. Tá? Essa expressão aqui, ela só é desse jeito porque você quer que esse cara daqui seja justamente o adjunto formal da derivada exterior, tá certo? No produto L2, tá? Então, essa fórmula daqui surge por isso. A gente vai mostrar que justamente é o caso. Se a delta for definida assim, então esse cara daqui é o adjunto desse, no produto L2, tá? Que mais? Temos o Laplaciano de Rod. O Laplaciano pega K-formas e leva em K-formas. Esse aqui é o Laplaciano de Rod. Laplaciano de Rod. Laplaciano é de delta mais delta D. Que mais? Temos o produto interno de Fourier. Definimos em ômega K M. Define o produto dessas duas formas como integral de ômega exterior à estrela de eta. Então, o operador aqui, delta, foi construído para ser o adjunto da derivada exterior nesse produto. É a minha proposição agora. Então, proposição. Então, se
ômega é uma K-forma e eta é uma K-1 forma, porque eu vou pegar o D dela, né? Então, só para manter a dimensão igual. Então, é o adjunto, né? Então, d eta exterior ômega, isso aqui é igual a eta exterior o delta de ômega. Tá? Então, vamos lá. Demonstração disso aqui é integrar por partes. Tá? Então, é a única coisa que um EDPista sabe fazer, integrar por partes. Tá? Então, eu espero que eu não vire isso. Eu espero muito. Eu lembrei da piada do Manfredo, ele pode adaptar. O Manfredo dizendo que geometria é derivar e tirar conclusões. Ele disse, tem uns que só derivam. É integrar por partes e tirar conclusões. Caraca. Manfredo era piadista também. Isso é uma figura. Então, tá bom. Aqui a integração por partes vem da regra do produto, né? Que a gente viu, a derivada exterior a derivada do produto exterior, né? No caso aqui, o produto exterior é eta pela estrela de ômega, né? Então a gente viu que se eu quiser calcular a derivada desse produto, isso daqui vai dar d eta exterior a estrela de ômega. Aí tem um sinal aqui, né? O sinal é o sinal correspondente à ordem dessa forma daqui, né? No caso aqui é K-1. Aí eu tenho aqui eta exterior D de estrela de ômega. E isso daqui, repara, aqui tem o termo que seria o termo que está sendo integrado aqui, tá certo? Aqui, isso aqui é a integral de d eta exterior estrela de ômega. Tá aqui. Então eu quero mostrar que quando eu integrar isso daqui, bom, no caso, variedade compacta, na hora que eu integrar essa derivada exterior aqui, vai zerar. É o que eu queria. A hipótese da compacidade está embutida aqui. Na hora que eu integrar a derivada de alguém, vai dar zero. Então eu quero mostrar que isso daqui, quando eu integrar, vai dar igual a isso daqui. Só que no caso, esse sinal aqui, cadê? Esse sinal aqui, dessa fórmula do delta, foi construído justamente para dar um -1 aqui. É para isso que serviu esse sinal. Tá? Então aqui a gente faz a conta, isso aqui vai dar d eta exterior estrela de ômega menos eta exterior vou colocar assim, eta exterior estrela de delta ômega. Pode fazer assim, ó. Vamos lá. Quem é delta de ômega? Delta de ômega é -1 elevado a não sei o que de estrela de D estrela de ômega. Tá? Então aqui vai aparecer duas estrelas. Aqui vai ter um sinal, puxa para fora. Aí vai ter estrela, estrela. A estrela, estrela também é um sinal. Vai cancelar com aquele, vai ficar -1 aqui. Tá? E aí o que vai sobrar? Vai sobrar essa estrela aqui de dentro, né? Porque as duas outras morreram, viraram um sinal. Tá bom? Beleza. Agora integra. Integral sobre M, D, eta, exterior, grade ômega. Isso aqui tem que ser integral sobre M de d eta, exterior, estrela de ômega, menos integral sobre ômega de eta exterior, estrela de delta de ômega.
esse cara é zero, por causa do teorema de Stokes. Então, isso aqui significa que menos, melhor aqui, d eta exterior. Vou escrever assim, vou deixar assim mesmo, menos com menos dá mais, né? Estrela de ômega menos integral m de eta exterior estrela de delta ômega dá zero. Tá? Então, tá aqui. Saiu, né? D eta por ômega é eta por delta ômega. Consequência disso, antes de eu apagar, o laplaciano é d delta mais delta d. Então, se esse cara é o adjunto formal desse aqui, significa que o laplaciano é autoadjunto. Tá? Com relação a esse produto interno. Porque o laplaciano é d delta mais delta d. Tá? Então, o laplaciano ele é autoadjunto nesse produto aqui. Então, deixa eu colocar aqui. Delta. Melhor botar assim. Consequência. O corolário. Delta é autoadjunto em botar ômega km com produto interno L2. Beleza. Então agora eu tenho tudo que eu queria para poder falar de soluções fracas da equação laplaciano de ômega igual a alfa, né? Laplaciano de ômega igual a alfa. Então deixa eu fazer uma lembrança. A gente disse que U é solução fraca de menos laplaciano de U igual a F. A gente definiu a solução fraca desse cara daqui, U em H1, como sendo integral de gradiente de U escalar grade V dx igual a integral de FV dx para toda V, em H01. Então, repara, para eu poder chegar nesse termo aqui, do produto escalar dos gradientes, eu integrei por partes uma vez o laplaciano de V. E aí surgiu esse cara daqui, tá bom? Então, toda vez que eu integrei por partes, eu tiro uma derivada de dentro da U e estou jogando para V. Tá? Em particular, se eu integrar por partes de novo esse cara daqui, eu posso integrar isso aqui por partes de novo. Se eu quiser, né? O que eu obtenho? Fica a integral sobre ômega de U laplaciano de V dx. Certo? Assumindo regularidade aqui necessária. Igual a integral sobre ômega de FV. Então, olha só. Eu integrei por partes uma vez. Tirei a responsabilidade de uma derivada por dentro de U. Mas eu posso fazer isso de novo. Eu posso tirar mais uma derivada de dentro de U. E agora, para isso daqui fazer sentido, para essa expressão aqui fazer sentido, a U não precisa estar em H1. Ela precisa ser L1 lock só. Então, se eu integrar por partes de novo, eu obtenho um conceito de solução ainda mais fraca. O que acho que o Gilbert-Trudinger chama de a very weak solution. Uma solução muito fraca. Solução muito fraca mesmo. Tá? Então, está em L1 lock. Então, não tem nenhuma hipótese de diferenciabilidade no sentido das distribuições, nada disso. Em geral, pelo que as pessoas fazem em EDP, problemas não lineares, a pergunta é, você geralmente não consegue uma solução clássica, uma solução explícita, uma fórmula de representação. Essas fórmulas de representação são muito típicas de problemas lineares, né, que você
pega uma solução fundamental e faz uma convolução e pronto. Você consegue soluções mais complicadas, né? Fórmulas de representação. Não é o caso em equações não lineares e, em geral, uma solução fraca é o melhor que você consegue. No sentido de que o problema não tem uma solução clássica e acabou. Você não tem como. Você só pode trabalhar com soluções fracas. Agora, é muito típico de problemas elípticos. Então, no caso, Laplaciano de U igual a F, isso aqui é uma equação elíptica, tá? É a classificação de EDPs, né? Você tem, para equações de segunda ordem, você divide em elíptica, parabólica e hiperbólica, tá? Então, isso daqui é o protótipo de uma equação elíptica, né? A forma divergente. Div de grade U igual a F. Então, as equações parabólicas, a forma, assim, a equação parabólica standard é a equação do calor, né? dTu igual a Laplaciano de U. E a hiperbólica, né? Quer dizer, aí tem a equação da onda, né, também. Mas isso aqui, por exemplo, é um problema parabólico. Mas é muito típico de problemas elípticos você conseguir fazer a volta, conseguir mostrar que o fato da sua função ser uma solução fraca, mais o fato dela morar em algum espaço de Sobolev, isso volta para a função virar uma solução clássica, certo? No sentido aí, pontualmente. Isso é muito típico de problemas elípticos. As equações elípticas são muito especiais, no caso à parte. Então, o resultado famoso, isso aqui é... Deixa eu só... Isso aqui é a solução muito fraca. Resultado famoso da teoria de regularidade elíptica, conhecido como lema de Weyl, é que se U é uma solução muito fraca, então U é C infinito. Isso é uma maluquice, cara. O negócio é L1 lock ver C infinito mesmo. E Laplaciano de U igual a zero. Ou seja, mais do que isso, é analítico também. Toda função harmônica é C infinito e é analítica. Posso representar como série de potência em torno de qualquer ponto. Então, esse resultado aqui é uma coisa absolutamente, assim, bizarra, é forte demais, entende? Você está transformando um troço muito fraco numa coisa muito, muito, muito regular. Isso é muito típico de equações elípticas. Quer dizer, nem a pau que o resultado análogo valeria para a equação do calor, entendeu? Por exemplo, nem a pau. Então, primeira vez que eu vi isso aqui, que eu estava estudando para fazer esse seminário, eu vi esse resultado e falei, cara, não é possível, tá errado. Juba Gertrudinger. Mas não, isso é típico de equações elípticas, tá? E o resultado que eu quero fazer é a generalização desse lema de Weyl no caso do Laplaciano de ômega igual a alfa. Então eu vou ter uma very weak solution, vou ter uma solução muito fraca desse problema daqui e vou ganhar que é uma solução clássica, solução suave, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro definir o conceito de solução fraca dessa equação aqui. Então, definição. Deixa eu só mostrar, olha só. Como é que a gente fez no caso Laplaciano de U igual a F? A gente pegou Laplaciano de U igual a F. A gente multiplicou por uma função teste, integrou por parte nesse termo. Depois integrou por parte de novo. Aqui o que a gente vai fazer é parecido com isso. O que a gente vai fazer é... Repara, essas integrais aqui que eu escrevi, delta U φ e F φ, isso daqui é o produto interno de L2, tá? Isso daqui significa que menos Laplaciano φ, F φ, esse produto aqui é o produto L2 que a gente conhece, tá? Então é essa expressão aqui, eu faço o mesmo para cá, só que com o produto interno do L2 das formas, né? Então,
eu tomo o produto escalar dessa equação aqui por uma forma φ qualquer. Então, Laplaciano de ômega por φ é alfa φ. Para toda φ, ômega km. Seria o nosso sem infinito suporte compacto. No caso aqui, já é tudo suave. Aqui é tudo sem infinito, tá? Aquele ômega km são formas suaves mesmo. Não estou preocupado com CC1, C2, nada não. Agora, integrar por partes aqui é tomar o adjunto, né? Passar o Laplaciano para cá. Como o Laplaciano é autoadjunto, eu fico com ômega Laplaciano de φ igual a alfa φ para toda φ. Essa é a noção de solução muito fraca, idêntica. Tá certo? Ômega vezes o Laplaciano das funções teste é alfa φ. Tá legal? Então, essa daqui vai ser a minha definição de solução fraca para esse problema. Acho que não dá mais tempo de fazer muita coisa. Vou escrever essa definição e quarta-feira a gente retoma. Fazer, ó... Ah, e outra coisa. Eu escrevi ômega Laplaciano de φ igual a φ. Ou alfa φ. Repara que esse lado daqui define um funcional linear contínuo, né? Aplicado em Laplaciano de φ, né? Então, no caso aqui, eu tenho T, é justamente a distribuição, pode pensar assim, é a distribuição definida por ômega aplicada em Laplaciano de φ. Tá certo? Então, isso aqui significa que T Laplaciano de φ, definindo T como ômega escalar φ, que é a distribuição regular definida por ômega, né? Isso aqui é alfa φ. Então, eu só disse isso porque eu vou definir o conceito de solução fraca a partir de funcionais, tá? Então, um funcional linear limitado T de ômega km em R é dito uma solução fraca de Laplaciano de ômega igual a alfa se T Laplaciano de φ igual a alfa escalar φ para toda φ em ômega km. O resultado que generaliza, na realidade, o lema de Weyl, resultado do teorema de regularidade, só falar isso aqui rapidinho, é que se a T for solução fraca, de Laplaciano de ômega igual a alfa, então existe ômega tal que a T de φ é ômega φ em ômega km. Quer dizer, o resultado diz o seguinte: se a T for solução fraca, se esse funcional linear limitado for uma solução fraca da minha equação, então esse funcional é representado por uma forma suave ômega aqui. É uma coisa meio representação de Ries, entendeu? É um teorema que te diz que o seu funcional linear contínuo é representado por isso daqui, né? Quer dizer, você pode escrever o seu T de φ como integral
de ômega exterior estrela de Φ. Tá bom? E repare, esse resultado daqui implica que essa forma suave que você diz que existe é uma solução suave do teu problema. Por quê, né? Porque significa, bom, como a T é solução fraca, significa que T laplaciano φ é alfa φ. Mas T laplaciano φ é ômega laplaciano φ. Então você está dizendo que ômega laplaciano φ é igual a alfa φ. Então, olha só. Passa de novo. Laplaciano é autoadjunto. Delta ômega por alfa. Isso aqui é igual. Melhor, alfa. Φ. Então isso aqui vai dar alfa φ. Então, Laplaciano de ômega menos alfa por φ é zero para toda φ. Então, isso aqui implica que Laplaciano de ômega menos alfa é igual a zero. Pontualmente. Bonito, tá? Então, ser solução fraca significa que esse funcional é representado por uma K-forma suave. E essa K-forma suave é uma solução da equação. Tá? Acho que meio-dia 3. Acho que segunda-feira. Falando bastante coisa. Pô, Bernardo, você que não é de ADP, nunca viu essas coisas antes, nem entendeu. Entendi tudo. Porra, sério mesmo, cara? Não entendeu, né? Porra. Cara, isso foi bem didático. Caralho. A minha ideia era essa, entendeu? Repara, eu não precisava ter falado nada disso, nem de princípio de Dirichlet, para fazer sentido do teorema, entendeu? Porra, que bom, cara. Fico feliz. Mas eu acho bom a gente ter uma noção. Porque senão eu falo, solução. Você desenvolve aí um conceito de solução fraca, se você não quer nada com nada, você fala, é uma solução fraca e vira uma solução clássica também, quer dizer, você perde completamente de vista a potência desse resultado aqui, que é uma coisa escabrosa, entendeu? É bizarro. E você perde de vista também que isso é o pontapé inicial de toda a teoria moderna de equações a derivadas parciais, entendeu? Então...